eu vou... Eu gostaria primeiro, então, de agradecer a Cecília Miranda pelo convite. Fico sempre admirada, né, pelo dinamismo da Cecília, né, comparável ao meu também, mas muito incrível, né, tudo que a Cecília organiza, é maravilhoso. E esse evento, assim, me fascinou muito, né, pela variedade, pela diversidade de perspectivas com que esse tema pode ser tratado, né? São muitos mundos, né, que vieram a ser apresentados aqui, né? E ainda serão, imagino, né, objeto de outros encontros. Então, eu queria apresentar, né, a performance do Poético, né, realizada por dois estudiosos, né, já, né, um deles já professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, o Raimundo Carvalho, primeiro, né, que possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele tem experiência na área de letras, com ênfase em letras clássicas, atuando principalmente no ensino de latim e na tradução poética da poesia latina clássica, né? Então, a gente pode ver aí o Raimundo Carvalho. Será que dá para colocá-lo em vídeo, assim, só para a gente ver né, a imagem dele? E queria apresentar também o Rodrigo Tadeu Gonçalves, né, que é professor da Universidade Federal do Paraná, da UFPE, e pesquisador do CNPq. Ele possui graduação em letras, mestrado em doutorado e doutorado pela UFPE, pós-doutorado pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, e é pós-doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, a nossa UFMG. Atua nas áreas de teoria da tradução, recepção de clássicos, literatura, língua e literatura latina, história e filosofia da linguística, sendo também o fundador do coletivo de poesia e tradução Pécora Louca. Ele traduziu o De Rerum Natura, ai, minha bateria está pedindo arrego aqui, traduziu De Rerum Natura, publicação bilíngue de 2021, e está traduzindo as Metamorfoses de Ovídio. Então, vamos ouvi-los agora, né? Muito obrigada. Obrigado, Guilmar. O Raimundo vai falar primeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Raimundo. Estão me ouvindo, né? Sim. Porque estou um pouco cego aqui, porque eu não estou vendo a minha imagem direito. Assim, ela está borrada, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Eu vou primeiro agradecer o convite, a Júlia, a Cecília, todo o pessoal aí da UFMG, né? Minha casa, né? Aqui estou retornando agora, ainda que remotamente, né? Eu me sinto muito feliz com o convite, e principalmente num evento que é sobre as metamorfoses, né? Eu venho trabalhando as metamorfoses há mais de 10 anos, né? E é muito bom ver que é um livro que agora está tendo uma atenção muito grande, né? E é isso. Eu preparei aqui, eu fiquei muito feliz também por ser chamado para recitar, né? Porque eu sempre recito nos eventos, né? E sempre acho, poxa, será que o pessoal não está achando que eu estou brincando demais, né? Não apresento um paper, né? E agora eu fui chamado para fazer aquilo que eu tinha dúvida se as pessoas estavam gostando ou não. Então, fico muito feliz com isso.
Deixa eu pegar aqui o texto. Vou começar, então. Eu chamei a esses dois recortes de Orfeu e Eurídice, uma história de amor e morte. Título um pouco banal, mas é algo muito comum dentro das metamorfoses, esse tipo de história. A primeira parte que eu vou recitar é o início do canto 10. E, em seguida, o início do canto 10, né, fala da ida de Orfeu ao inferno em busca de Eurídice, e o início do canto 11 é justamente a ida dele lá para lá definitivamente, né? Curtir o seu amor junto com a sua amada. Mas vamos lá, então, ao poema. Dali, no éter imenso, envolto em crosse ou manto, afasta-se Himeneu, e a costa dos Cícones vai e em vão é chamado pela voz de Orfeu. Lá esteve, porém, nem palavras solenes, nem rosto alegre, nem feliz augúrio trouxe. A tocha em punho estrila ao fumo lacrimoso, sem fazer fogo algum, mesmo sendo agitada. O fim foi pior que o auspício. Enquanto a nova esposa vagava pela relva seguida por náiades, morreu picada por serpente no calcanhar. Após muito chorá-la, junto à brisa etérea, o vate rodopeu ousou descer as trevas do estige pela porta tenária também. Por entre leves simulacros de sepultos, chega a Perséfone ao Senhor do reino horrendo das sombras, e vibrando as cordas, canta assim: numes do mundo situados sob a terra, para o qual nós e tudo que é mortal descemos, se é lícito, e deixeis que sem falsos rodeios dizer o vero, não desci até aqui para ver o opaco tártaro e atar as 3 goelas eriçadas de cobras do medúsio monstro. Venho por minha esposa, em quem calcada víbora veneno inoculou, abreviando-lhe os anos. Quis suportar, não negarei tê-lo tentado. Venceu o amor, Deus célebre em regiões etéreas, e aqui, talvez, auguro que também o seja. E se a fama do antigo rapto não for falsa, vos uniu o mesmo amor. Nestes locais medonhos, do ingente caos, por este amplo e silente reino, reitecei, rogo, o fado apressado de Eurídice. Tudo está em dívida convosco, e logo mais, cedo ou tarde, chegamos à mesma morada. Para cá tendemos todos, nosso último abrigo. Tendes reino longuíssimo ao gênero humano. Também ela, madura, os anos completando, será vossa. Só peço o dom de desfrutá-la. Porque se os fados negam, venha a esposa, é certo eu não voltar. Com a morte dos dois, alegrai-vos. Dizendo tais palavras e movendo as cordas, almas exangues choram. Nem Tântalo onda em fuga alcança, e a roda de Ixion pasmou-se. Nem aves comem fígado, vagaram urnas bélides, em tua pedra repousaste, Sísifo. É fama que as Eumênides, vencidas pelo canto, de pranto o rosto regam. Nem rainha ou rei das profundezas se negam ao súplice, e Eurídice, que estava entre as sombras recentes, chamam. Ferida em passos lentos, ela veio. Ela e a sentença aceita, o rodopeu Orfeu. Não olhar para trás, até que dos avernos vales saia, ou inúteis dons não têm futuro. Em silêncio, percorrem uma via íngreme,
árdua, obscura, densa de caligem opaca. E não estavam longe da face da terra. Temendo a perda e ávido por vê-la, ele, amante, o olhar volveu. Logo ela cai para trás, tendendo os braços para pegá-la para pegá-lo e ser pegada. Nada a infeliz agarra, exceto o ar arisco. De novo, ao morrer, coisa alguma do cônjuge queixou-se. Queixasse de quê, senão de ser amada? Disse um último adeus, que ele mal pôde ouvir, e de novo voltou para o mesmo lugar. Orfeu, com a dupla morte da esposa, aterrou-se, qual quem, temendo, viu as 3 goelas do cão, com cadeias ao meio, o medo não deixando-o, antes de ter o corpo em pedra transformado, como óleno, que o crime de outros se imputou, o qual tu, confiada em tua formosura, ó infeliz Letéia, corações outrora tão juntos, hoje pedras sobre o ida úmido. Em vão, rogou querendo atravessar de novo. O barqueiro afastou-se. 7 dias, ele, esquálido, à margem se sentou sem dons de séres. Nutriu-se de paixão, da dor da alma e de lágrimas. Queixando-se dos cruéis deuses do Érebo, alçou-se ao ródope alto e ao emo impelido por Áquilos. Pela 3ª vez, Titã o ano encerrara, sob aquíferos peixes, recusando Orfeu toda a femínea Vênus, por funestos males, ou por fidelidade, mas muitas ardiam por unirem-se ao vate, e sofriam repulsas. Foi ele que ensinou os traços transferir a tenro moço o amor, e antes da juventude colher as flores de sua breve primavera. Passa, então, a segunda parte, né, em que Orfeu, já depois de ter cantado os amores masculinos, alguns amores funestos, né, como de Mirra e outros, né, o canto termina, né, e começa, então, o canto 11. Vamos lá. Enquanto com tais cantos, as selvas e as feras e os rochedos em marcha, o Trácio Vate atrai. Eis que do alto de um monte, loucas moças sícones, com os peitos cobertos de pele de feras, Orfeu avistam a cantar, tangendo cordas. Uma delas, cabelo ao vento leve alçando, eis, diz, aqui está quem nos despreza, e contra boca cantante do Apolíneo Vate arroja Tirso, que envolto em folhas toca-o sem feri-lo. Outra lança uma pedra que ainda em pleno ar a harmonia da voz e da lira refreia, e como um súplice por tão ousada fúria, aos seus pés cai. Porém, crescem as temerárias rixas, esvai-se o senso e reina insana Irínia, e armas o canto anularia. Mas ingente clamor, a flauta berecíntia em curvo tubo, tímpanos, palmas e alaridos das bacantes, o som da cítara abafam, e enfim pedras se tingem com o sangue do vate inaudível. Primeiro, ainda atônitas, com a voz que canta, aves sem conta, cobras e o tropel de feras, glória e triunfo de Orfeu, as Mênides trucidam. Com mãos ensanguentadas, logo Orfeu perseguem, e unem-se como aves cada vez que avistam, ave noturna voando à luz, ou no anfiteatro, na arena de manhã, um cervo vai morrer, presa de cães. O vate atacam com folhados tiços,
que para este ato não foram feitos. Com terra, pedras e ramos de árvores alvejam-no, para que não faltassem armas para o furor, bois sulcavam ao léu o solo com arado, e com muito suor, colonos musculosos cavavam dura terra, a messe preparando. Fogem, o bando vendo e abandonam as armas do seu labor, e jazem dispersos nos campos, sachos, grandes rastelos e enxadões compridos. Após pegarem tudo e estraçalharem bois de chifre em riste, a morte do bate perseguem. E ele, estendendo as mãos, pela primeira vez, dizendo vãs palavras, nada a voz movendo, as sacrílegas matam, por tal boca, ó Júpiter, pelas pedras ouvidas e entendida por feras, sua alma exalou-se, evolando-se nos ares. Orfeu, as tristes aves, o tropel das feras, rijas pedras, e sempre teus cantos seguindo, selvas choraram-te. Caindo as folhas, a árvore tonsa, a copa enlutou. Até os rios, com lágrimas, dizem, se encheu, e ocultas em seus negros véus, naides e dríades soltaram os cabelos. O corpo se espalhou, a cabeça e lira, ó Ebro, acolhes e, milagre, ao fluir na corrente, flébio acorde a lira chora, e flébio língua exame murmura e ecoa a margem flébio. E então, ao mar levadas, pátrio rio deixam, e alcançam litorais de Lesbo em Metímina. Aqui a víbora feroz na areia taca, a cabeça e os cabelos úmidos de orvalho. Enfim, acode Febo, e prestes a morder, a impede, e empedra a goela aberta da serpente congela, e como estava, enrija a boca e ante. A sombra desce à terra, e os locais antes vistos reconhece. E ao buscar pelos campos dos pios, encontra Eurídice, e a abraça com avidez. Aqui, algumas vezes, juntos andam ambos. Ora adiante ela vai, ora ele a precede. E a Eurídice volve olhar sem medo, Orfeu. Obrigado. Muito bom, Raimundo. Obrigado. Bom, eu não sei se eu posso começar já. Eu anteontem, combinei uma performance especial com o Raimundo no final. Então, eu vou passar a minha apresentação rapidamente e depois, no final, a gente volta os dois juntos para falar os nossos textos. Eu também queria agradecer, especialmente a Cecília, a Júlia, a Sandra, Rubens, e, enfim, todo mundo que participou do evento, mas especialmente por terem me convidado também para participar da organização. E, como disse o Raimundo, por um convite tão honroso, né, tão especial, de encerrar o evento não com um paper, mas com uma recitação, que mostra que talvez a gente não esteja fazendo alguma coisa tão equivocada, não é, Rai? Ou, enfim, não sei. Fico feliz, bem feliz com isso, e bem feliz de estar aqui do lado desse meu grande ídolo, né, que é o Raimundo Carvalho, que é uma das figuras que abriram o caminho para muitos de nós, tradutores mais jovens, que trabalham poeticamente os textos antigos. Se não fosse o trabalho pioneiro do Raimundo e de vários outros colegas de gerações anteriores que continuam sendo extremamente relevantes e trabalhando com traduções lindas que vão ficar, que já estão na história, como, enfim, as bucólicas, Por que Calar Nossos Amores, trabalhos que o Raimundo tem feito, e que certamente a gente está esperando a tradução integral das Metamorfoses do Raimundo também, que ele prometeu para mim que ele vai fazer. Bom, então eu digo que eu estou feliz de estar aqui junto com o Raimundo, porque eu também estou fazendo uma tradução poética das Metamorfoses, e por conta de, enfim,
entre outras coisas, ela ser parte de projetos como o projeto de produtividade do CNPq e da bolsa do CNPq de pós-doc que eu estou desenvolvendo agora na UFMG com a Tereza Virgínia, eu acabei tendo que realizar um pouco por autoimposição, mas enfim, realizar minha tradução mais rápido do que eu deveria. Né? A gente teve um pouco essa conversa com o Fred Al na segunda-feira, no primeiro dia do evento, né? E ele disse que passou 30 anos traduzindo a Eneida e que, portanto, ele acha que ele não vai ter tempo de traduzir as Metamorfoses. O que eu acho maravilhoso, porque 30 anos para fazer um trabalho desses realmente é um tempo merecido, é um tempo que uma obra como essa mereceria, mas as demandas específicas enfim, da realidade são diferentes, e daí eu consegui me dedicar, em grande parte, só às Metamorfoses, já faz um pouco mais de um ano, e eu espero terminar a minha tradução até o fim do ano, o que faz com que ela não tenha, imagino, tanto impacto poético quanto a do Raimundo, que eu acompanho já há muito tempo. Vocês devem saber, muitos de vocês, que os 5 primeiros cantos da tradução poética em dodecassílabos do Raimundo está disponível online como relatório do pós-doc que ele realizou na USP. E, enfim, inspiração, né, total, absoluta. Mas, enfim, aí eu vim aqui um pouco falar dessa minha tradução, mas como a ideia era uma performance, era um recital, eu fiquei pensando sobre como fazer isso, né? Uma parte do trabalho de tradução que eu tenho realizado, como ela é uma tradução em hexâmetros brasileiros, como a do Lucrécio, que eu publiquei ano passado, aqui, né? Toda em hexâmetros flexíveis, portanto, que simulam ou emulam ou imitam, em alguma medida, o hexâmetro datílico latino, eu acabo lendo em voz alta, muitas vezes, lendo o texto latino, relendo o meu, relendo a minha tradução, para ver se está funcionando, né? Que a minha baliza é a pauta rítmica e as possibilidades que o português traz, sendo uma língua tão etimologicamente parecida, próxima, tão espelhada, né, com o latim. A gente tem muita vantagem com isso na hora de reproduzir jogos de palavras, repetições, posições de palavras no verso, a nossa sintaxe, a nossa morfossintaxe, nosso léxico, eles são bastante próximos, né, do latino. Então, eu acabo lendo muito em voz alta, e um pouco por conta dessa obsessão de ler em voz alta e do trabalho que eu tenho feito com o Guilherme Gontijo Flores e o Guilherme Bernardes e várias outras pessoas que já passaram pelo grupo, mas que agora não estão mais nele, né, no Pécora Louca, nosso grupo de tradução e performance musical, desde 2015. Uma das coisas que a gente faz às vezes, simplesmente ficar improvisando sobre os textos traduzidos e os textos originais em latim e grego. Improvisos que às vezes são jam sessions que a gente faz com muito pouca capacidade técnica e muita cara de pau e muita, enfim, vontade de ficar, de assimilar esses textos e trabalhar com esses textos no nosso corpo, na nossa voz, e que às vezes funcionam, às vezes dão certo. Então, uma das coisas que tem aparecido nas minhas leituras é que, às vezes, eu, inspirado por outras coisas que eu ouvi, que eu gosto, que eu escuto, que eu já fiz, eu acabo produzindo melodias muito simples para entoar os versos. Elas acabam caindo sobre o verso, um pouco pelo processo natural de composição repetitiva, que é a da recitação de vários versos com a mesma estrutura rítmica. E aí, mais recentemente, pensando um pouco nessa apresentação e pensando no fato de que eu ia fazer junto com o Raimundo, eu selecionei o trecho da minha tradução do livro 3, do Narciso e Eco, para falar um pouco sobre essa coisa de recitar, de traduzir, e como modelos narcísicos e ecoantes, né? Dessa coisa de como a tradução é uma espécie de eco do original, e de como também trabalhar com a performance, a encenação, ou a recitação da tradução, e às vezes do original, e às vezes de mais de uma tradução, e às vezes tudo ao mesmo tempo, é um procedimento de criação de ecos, de reverberações. E aí, como Eco e Narciso estão
tão juntos, eu pensei, né, vou chamar o Raimundo para a gente fazer eco da tradução um do outro, para a gente fazer uma brincadeira. Aí sobrou o Narciso para eu apresentar sozinho. E eu fiquei refletindo sobre como fazer isso. Porque, sei lá, vocês devem perceber, quem já viu o Pécora Louca, ou acompanha o Pécora Louca, eu sou a pessoa menos capacitada do grupo. Estou lá porque eu inventei o grupo e eu acho isso legal, que daí eles não podem me mandar embora. A gente tem pessoas lá que cantam bem, tocam bem, compõem bem, e eu fico brincando, né? O que acontece? Eu pensei, eu vou pegar o violão e vou ficar improvisando alguma coisa em cima. Eu não sou muito bom, então eu peguei uma progressão de acordes que surgiu na minha cabeça, que, na verdade, é uma das progressões mais simples de uma estrutura harmônica menor. E aí eu fui me dar conta, isso domingo, acho, de manhã, enquanto eu pensava obsessivamente sobre isso, que não só a melodia que eu estava pensando para esse trecho, mas também o tema do Narciso, estavam sendo ecoados em mim, estavam sendo produzidos em mim por outras inspirações, por outras influências, por outras músicas, por outros temas. Duas coisas apareceram mais ou menos simultaneamente por conta dessa estrutura melódica que eu estava criando. Não sei o que veio antes, certamente as inspirações vieram antes e o que eu fiz veio depois. E elas estavam muito relacionadas tanto com a estrutura harmônica simples, menor, que eu estava compondo, e com as estruturas temáticas. Especificamente no caso do Narciso, e no caso das metamorfoses como um todo, por conta de uma coisa que talvez a gente tenha falado menos neste evento, mas que me interessa bastante, que é o fato de que, em grande parte das metamorfoses, o resultado final é um híbrido entre a coisa que foi e a coisa que é. E esse híbrido, ou antes humano e depois outra coisa, ou antes outra coisa e depois humano, né, que é menos frequente, mas enfim, esse híbrido em geral mantém a perspectiva de um ser humano, né, ou daquilo que era antes, ou da figura que pensa, da figura que tem uma consciência. Essa consciência que se mantém, ela vê o mundo de acordo com os critérios que ela tinha antes, ou enfim, ela acaba se alterando, mas ela mantém, né? Então a Daphne Loureiro, ela continua tentando fugir do Apolo estuprador. E assim vai, né? As coisas transformadas em outras coisas, elas continuam pensando como se elas fossem humanos, ou ninfas, ou enfim, como se elas mantivessem essa perspectiva dessa consciência que elas já tinham antes. E esse tipo de jogo, de perspectiva, me interessa muito, porque aí as pedras pensam, as flores pensam, os lagos pensam, os rios pensam, né? E falam, e narram nas metamorfoses. E uma coisa que acontece com a eco é que ela vira, em essência, essa voz. Né? Ela perde todo o corpo, ela seca, ela vira osso, e esse osso vira pedra, e ela vira pura voz. E o Narciso, por outro lado, por motivos que não vou expor aqui a minha visão específica a respeito, ele tem lá aquela obsessão dele que, de repente, ele se vê naquele laguinho e ele não para de se ver e de se amar naquele laguinho. Ele não quer outra coisa, ele só quer aquela imagem que ele acha a coisa mais linda do mundo. E ele fica numa obsessão que parece obsessão, na minha visão, uma espécie de obsessão de gato, assim. Ele fica tentando bater naquela água, a água se mexe, daí ele, o que aconteceu? E aí ele esquece que é ele, daí ele olha de novo e ele vai lá e ele quer aquela imagem, só que aquela imagem é ele mesmo, ele demora para perceber. E aquele véu que cobre aquela imagem dele mesmo é um véu impossível de tirar, porque é simplesmente o véu que produz o reflexo. Então, quando ele se olha e ele vê que ele está sendo olhado, essa reflexão especular, ela é aquilo que impede a realização carnal desse amor que ele tanto deseja realizar. E, bom, num sentido ou em outro, a projeção de perspectivas e a criação de perspectivas e as coisas que acontecem quando o amor não é realizado e ele se prolonga, até o momento em que ele finda, ou ele é realizado, ou ele acaba, tudo que acontece antes é prototipicamente gerado como uma reverberação desse mito de Narciso, entre vários outros nas metamorfoses. E aí uma coisa que me surgiu na cabeça foi, assim, simplesmente surgiu, não estou falando de inspiração, genialidade, nem nada, estou falando de um trabalho de referências, a gente está o tempo inteiro imerso nessas referências e nessa linguagem e todo o resto, e é uma música que
há muito tempo me fascina, que é uma música que eu conheci na voz do Ney Matogrosso, com Pedro Luiz, do Pedro Luiz e a Parede, mas que é do Lula Queiroga e do Pedro Luiz. Lula Queiroga é um escritor, uma figura, enfim, letrista incrível, que a música chama Noite Severina. E eu fiquei obcecado com as reverberações do problema, ou dos problemas do perspectivismo múltiplo das metamorfoses e dessa coisa da impossibilidade do amor do Narciso por ele mesmo. Em trechos como a música Corre, Calma, Severina à Noite. Eu não vou tocar, gente, eu ia tocar, depois eu explico. De leve no lençol, que te tateia a pele fina, pedras sonhando pó na mina, pedras sonhando com britadeiras, cada ser tem sonhos à sua maneira, cada ser tem sonhos à sua maneira. Então, a pedra está sonhando com a britadeira, a pedra está sonhando com o pó que ela vira depois. Essa música, ela progride até o ponto em que, num pré-refrão, a gente tem alguma coisa do tipo, ali estão sempre perto e não me vendo, ali sinto tua alma flutuar do corpo, teus olhos se movendo sem se abrir. Eu já fico pensando assim, nesse cara olhando para essa mulher, ou vice-versa, nesse cara olhando para esse cara, nessa mulher olhando para essa mulher, nessa cena, que é uma cena de cama, mas essa figura com o olho fechado, muito perto, mas que não está vendo a pessoa que narra, teus olhos se movendo sem se abrir. Daí se repete essa mesma melodia, e as palavras dizem, ali tão certo e justo, e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo, meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa, escravo da sua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. Esse Narciso da água não deixa de ser o mesmo Narciso dessa figura que está do lado, de uma figura que tem um pequeno lençol, o lençol que tateia a pele fina, esse lençol, acho que eu pulei um pedaço aqui da letra, mas que se ele tirar e quando a noite acabar, esse amor acaba. Essa água aqui turbada destrói a imagem do Narciso. E essa música, ela tem a mesma progressão harmônica que me veio na cabeça quando eu estava tentando fazer esses versos do Narciso funcionar. E eu pensei, vou fazer um mashup. Eu vou cantar a minha tradução e eu vou cantar Noite Severina junto, e intercalar os pedaços e fazer isso virar um negócio incrível. Só que assim, não deu. Por quê? Porque eu não tenho capacidade técnica para tanto. Mas a proposta é essa, a ideia é essa. E aí eu descobri também no meu inconsciente que a mesma progressão harmônica fundamenta uma música de uma outra banda, de uma outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui, mas que é uma banda de metal, uma banda alemã, que agora está na Suíça já faz algum tempo, que é o Lacrimosa, uma banda de metal gótico, uma coisa meio de palhacinhos maquiados, branco e preto, muito amor e sangue e sofrimento. E nessa música, que tem a mesma progressão harmônica, a gente tem lá um cara falando Ich bin der brennende Komet, eu sou um cometa flamejante. Então, essas perspectivas, tanto de se colocar dentro de um olho que não é o seu e virar uma outra coisa, e querer queimar por dentro do outro e no outro, na outra, enfim, ela estava por trás da ideia, né, do que eu queria fazer com esse trecho para vocês. Aí eu fiquei ensaiando no violão. Estava mais ou menos aceitável. Eu mostrei até para o Raimundo ontem, ele falou, tá aceitável, você não vai passar vergonha. Tem um filtro aqui em casa também. Minha companheira que me disse se está muito ridículo ou não, mas no fim das contas o que aconteceu? Levei para o ensaio ontem do Pécora Louca, a gente ensaia num estúdio agora, para tentar incomodar menos, né, os vizinhos, e mostrei para eles, o Guilherme Gontijo e o Guilherme Bernardes. Falei, a gente eu preciso apresentar isso aqui amanhã, a gente podia brincar um pouco com esse negócio. No fim, a gente ficou umas 2 horas tentando dar forma para isso, e virou uma música do Pécora. Só que como foi ontem a primeira vez que a gente ensaiou, e como a gravação do áudio está bastante precária, eu vou mostrar para vocês aqui sem nenhuma pretensão, não é um vídeo que está ainda público, mas vai ser isso, vou apresentar essa recitação. Tem 7 minutos, é o trecho do Narciso que vai de 408 no livro 3 até... 408 a 473. Tá? Eu vou mostrar aqui na tela. Estão vendo?
Sim. Beleza. Tá, eu vou pôr para tocar. Fonte havia límpida, argêntea, com nítidas ondas, que nem pastores, nem cabras, que pastoreiam nos montes, alcançaram com outra grei, que ave nenhuma, fera nenhuma, perturbava, nem ramo caído. Relva havia ao redor, que um frescor de ali perto nutria, mais uma selva que impede que o sol ao local aquecesse. Lá, cansado do calor e do esforço da caça, Narciso deitou-se, levado pela beleza da fonte. Ao desejar saciar uma sede, cria outra sede. E ao beber, olha no chão debruçado os astros gêmeos, seus olhos, e os cabelos dignos de Baco, dignos de Apolo. Faces imberbes, pescoço alvo, ebúrneo e a boca linda, e também um rubor misturado à nívea brancura. Tudo admira, tudo o que os outros nele admiram. Louco deseja-se, o mesmo que louva é louvado, e enquanto busca é buscado. Em sua própria chama incendeia. Quantos beijos vazios deu na fonte falaz dos enganos. Quantas vezes os braços no meio da água a buscar o colo que vira sem nela prendê-lo. Não entende o que vê, mas o que vê o consome, e o mesmo erro que engana os olhos incita. Não que vejo, mas o que vejo e o que amo não acho. Um tão grande erro, a mim, amante, a ruína. Mas me machuca saber que não nos aparta o mar vasto, nem um longo caminho, montanhas, portões ou muralhas. Água exígua separa, sei que ele quer meu abraço, pois toda vez que lançamos beijos às límpidas águas, ele se aproxima de mim, avançando sua boca. Pensarias possível, é tão pouco que afasta os amantes. Pensarias possível, é tão pouco que afasta os amantes. Pensarias possível, é tão pouco que afasta os amantes.
na aurora primeira sucumbo. Tempo longo de minha vida, na aurora primeira sucumbo. Nem a morte me leva minhas dores embora. Como eu queria que aquele que eu amo durasse mais tempo. Como eu queria que aquele que eu amo durasse mais tempo. Como eu queria que aquele que eu amo durasse mais tempo. Mas agora concordes, morremos sem única alma. Mas agora os dois corações morrem em única alma. Mas agora são dois corações mortos em única alma. Mas agora concordes, morremos em única alma. Mas agora concordes, morremos em única alma. Pois é, a gente, né, perde a vergonha com o tempo e não tem vergonha de desafinar em público. E esse é o começo de mais uma das coisas que a gente está fazendo no Pécora agora. E, bom, é isso, né? Acho que tendo explicado um pouco a gênese do negócio, dá para ver que no fim das contas está muito menos Noite Severina, muito mais Roberto Carlos e Lacrimosa, para quem conhece. Raimundo, vamos fazer o nosso? Menos Vamos. gritaria e mais sutileza. Eu vou colocar na tela, então, o texto que a gente combinou de compartilhar. Deixa eu ver onde que está aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver, acho que não é esse. Qual que tá? Duo poético? É do poético. Tá. Rodrigo, você consegue aumentar um pouquinho o tamanho? Consigo colocar em tela cheia, peraí. Ótimo. É que tem as coisas do Zoom ficam na frente aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Consigo. Deu? Ótimo. Maravilha. Maravilha. Obrigada. Vamos lá, Rai, é com você. Então, vamos lá. Eco tinha então corpo, não só voz, porém, igual agora a boca repetia, gárrula, entre tantas, somente as últimas palavras. Corpus ad huc eco non vox erat et tamen usum, garrula non alium quam nunc habet oris habebat. Redere de multi sut verba novissima posset. Quando, então, por campos ínvios vagante Narciso, viu, por ele queimou e seus passos seguiu escondida. E quanto mais o seguia, mais a chama queimava. Quando então viu Narciso errando pelos campos, arde de amor por ele, e a furto os passos segue-lhe, e quanto mais o segue, mais a chama arde. Oh, quantas vezes quis Quotiens dar uomini branda sac sua benedictis, natureza impede et volles que ela fale adhiber primeiro, preces natura mas o deixa retum, apenas nex aqui, init incipiat, sed quos init illa parat est, expectare sonos ad quos sua verba remitat. Pois, ocorreu que, afastado de seus companheiros, o jovem,
Ai. Por acaso, o rapaz desviado dos colegas Disse, tem alguém aí? E aí, diz Eco. gritou, alguém me escuta? Escuta, rediz Eco. Eis que se assombra e lança o olhar por todas as partes. Queda-se atônito, dirige o olhar a toda parte. Vem em viva voz, e ela a voz invoca. Alça a voz e diz, vem. Ela chama quem chama. Volve o olhar e, não vendo ninguém, diz, por que fostes de mim? E ouve de volta a mesma frase. Detém-se e, iludido por voz suplicante, fala, aqui nos juntemos. E Eco, com volúpia nunca experimentada, devolveu, juntemos. Seguindo suas próprias palavras, da selva sai e vai abraçar-se ao corpo do amado. Respicit et rursus nullo veniente quid inquit. Me fugis et totidem quod dixit verba recepit. Perstat et alternae deceptus imagine vocis, huc coeamus ait nullique libentius umquam, responsura sono coeamus retulit Eco. Et verbis favet ipsa suis egressa que silva, ibat ut iniceret sperato brachia collo. Ele foge e, ao fugir, desencosta essas mãos desse abraço. Ele foge, diz, tira as mãos, não me Antes de abraça. morrer, eu prefiro que Morrerei dar mudo. acesso a meu corpo. Ela nada responde senão E ela acesso ao pensa, corpo. possas me reter. Desprezada se esconde nas selvas, e o Banhada rosto nos ramos. de vergonha, Envergonhada, protege e vive nos antros cobre o sozinha. rosto e vive em grutas ermas. No entanto, o amor cresce. No entanto, arde o amor e cresce com a dor. A insônia lhe consome o corpo miserável. A magreza lhe enruga a pele e no ar se esvai o suco corporal. Restam só voz e ossos. A voz vive. Viraram pedras os ossos, dizem. Assim se esconde em selva e em monte nunca é vista. Todos ouvem-na, é som o que nela vive. Mas o amor se mantém e cresce com a dor da repulsa. E as aflições insones lhe minguam o mísero corpo. A pele enruga a magreza e a seiva de todo o seu corpo esvai-se nos ares, contudo, a voz e os ossos lhe sobram. Voz permanece, os ossos tomam a forma de pedras. Desde então, se esconde nas selvas, nos montes, não vista. Ouvem-na todos. Agora é só som que nela pervive. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Rai. Adorei fazer isso. Em relação a... Sandra, parece que estava falando, não? Não. A Guilmar tá sem áudio. Desculpem, parabéns, né? Foi muito bom, assim, lindo demais ouvir essa, né, todas essas sonoridades, né, na voz de vocês. E eu queria então agradecer, né, muito, né?
se vocês tiverem mais alguma coisa, se alguém quiser perguntar, alguém quiser colocar alguma coisa agora, né? Sinta-se à vontade aí, né? Agradecer a vocês, porque foi lindo, né? Uma experiência incrível ter ouvido isso. Realmente uma performance, né? Obrigado. De altíssimo nível. Só antes acho que a Sandra quer falar, só queria comentar também que a Cecília convidou, Cecília, Júlia, Sandra e Rubens, enfim, da organização, para além do ciclo de filmes, também aceitaram e convidaram, enfim, me convidaram para oferecer o curso que eu vou oferecer na pós-graduação em letras essa semana, como parte do simpósio. Então, nesta sexta e a semana que vem, sexta, segunda, terça, quarta e quinta, são 5 dias, das 2 às 5, eu vou oferecer um curso sobre reescritas das metamorfoses, e falar um pouco dessa questão de tradução e, enfim, várias dessas coisas. A primeira aula vai ser online e depois as outras vão ser aí em BH. Então, quem quiser, está lá no site do evento, né, na guia O Vídeo Recantado, que é o nome do curso. E, enfim, e era isso só que eu queria falar. Obrigado. Sandra. Sim, bom, eu tenho um comentário, né? Estou até sem palavras, mas eu queria fazer um comentário que, na verdade, são 2 pedidos. Primeiro, que você, Rodrigo, e os Guilhermes ensaiem mais e gravem essa música. Adorei. Ficou muito bacana. Agora, com um ensaio já ficou bom, imaginem depois com mais ensaios, que nós sabemos como é. É um improviso mesmo, mas a gente pretende ficou fazer. Muito bom, gostei muito, e assim, a mudança, né, o sobe, a intensidade com que você canta, e depois, né, eu acho que isso realmente merece uma gravação, e coloca no YouTube, por favor, vai ficar bem bacana. E o outro pedido que eu queria fazer é que você e Raimundo também fizessem essas performances mais vezes. Eu acho que essa proposta de vocês, de sobreposição de vozes, ficou muito emocionante, ficou muito lindo. Tá? Queria agradecer a vocês por encerrarem o evento em tão grande estilo. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Raimundo, por ter topado também fazer esse experimento. Alegria. Tempo, né, pai? Eu só lamento ter mais tempo para a gente fazer, né? E ter mais idade, né? E ter menos idade, no meu caso, para poder acompanhar o ritmo de Rodrigo. Nada. Mas eu achei muito legal, assim, foi muito amoroso, assim, muito afetuoso esse nosso contato, né? Assim, natureza poética, intelectual, né? É verdade. Imagino como deve ter sido uma delícia preparar isso, né? Juntos, assim, né? Tanto essa parte performática, quanto também discutir, né? Sobre o que vocês iriam fazer e tudo. Imagino que foi maravilhoso. E então, eu quero agradecer a todos da organização do simpósio, né? Por trazer para a gente experiências tão maravilhosas, né? Como essa participação, né, de vocês dois, e chamar a Cecília, né? Eu acho, eu estou aqui. Desculpa, eu tive um problema no computador, ainda bem que foi agora, né, no final, praticamente. Ainda bem assim, seria melhor ser à meia-noite, mas eu estou usando o celular porque, enfim, travou tudo aqui. Mas adorei, gente, brigadíssima pela performance, parabéns, Rodrigo, Raimundo, e como a Sandra disse, né, se com um ensaio está assim, imagine quando vocês estiverem isso preparado, e eu acho que seria muito legal até se a gente pudesse depois, que vocês gravarem, colocar no canal, o simpósio vai ser todo, né, colocado no YouTube, todas as palestras, e a gente espera fazer isso o mais breve possível, e vai ficar no site do evento, né? Então, tanto a primeira aula do Rodrigo, que vai ser na sexta, online, porque as outras vão ser presenciais, mas a primeira aula, e também, né, futuramente, a gente adiciona essa performance, né? Vai ser ótimo.
E, enfim, eu só tenho a agradecer a todos, todas, né? Muito obrigado pela presença, obrigado a vocês por esse encerramento performático, né? Parabéns. Gostei muito também, Rodrigo, de seus comentários, né? Sobre a música e a pedra, né? A pedra desejando a britadeira, né? Enfim, então eu acho que a gente pode encerrar e eu passo a palavra aos outros organizadores, né? Inclusive você também, Rodrigo, mas a Júlia, o Rubens e a Sandra, né? Para a gente fechar o evento, né? E começar a planejar outros, né, Guilmar? A gente vai ter eternidade para descansar, então vamos fazer algumas coisinhas. Júlia? Espero que sim, querida. Espero que sim. Júlia, Sandra, acho que podemos ir Vamos pela ordem alfabética? Pode ser. Bom, queria aproveitar, antes de encerrar, agradecer ao Raimundo e ao Rodrigo por essa emocionante apresentação, né? Especialmente o final, aquilo que a Sandra falou, né? As vozes se ecoando, se sobrepondo, e exatamente o mito sobre o eco, né? Então, a eco respondendo, e, enfim, foi belíssimo, muito emocionante mesmo. Obrigada por nos proporcionar esse momento para a gente fechar o simpósio. E queria agradecer a todos pela presença ao longo desses 3 dias, né? Eu acho que foi uma experiência muito rica. Agradecer a todos os palestrantes, né, que nos brindaram com seus conhecimentos, aos moderadores que puderam conduzir as mesas, a nossa equipe de monitores, né, sempre nos auxiliando prontamente com todas as questões técnicas, e agradecer especialmente ao público também, né, que é o que faz o nosso evento existir. E queria agradecer aos meus colegas organizadores, especialmente a Cecília também, por essa oportunidade de nós fazermos essas parcerias interinstitucionais, né, o FMG e o UFO, e espero que possamos continuar ainda com futuros eventos. É isso, obrigada a todos, e passo então a palavra para os colegas organizadores. Em ordem alfabética, eu acho que sou eu, né, o próximo. Então, bom, eu também só queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou esse tempo todo nessas muitas mesas, que foram todas muito interessantes, e, enfim, né, nesse formato que ainda online, por um lado, possibilita agregar gente de muitos lugares ao mesmo tempo, mas, por outro lado, também é bastante cansativo, isolado, e a gente, né, há tanto tempo já obrigado a trabalhar nesse modelo, já muita gente muito cansada disso, mas, ainda assim, um evento com um público muito grande, um público que, enfim, de fato participou, e falas muito legais. Eu estou muito feliz mesmo de fazer parte desse evento. E a Sandra disse ali que o tema foi escolhido um pouco por conta da minha presença na UFMG, então eu agradeço também, porque, de fato, a gente estava conversando sobre fazer alguma coisa sobre as metamorfoses do passado, e saiu, né? Acho que foi, e dá para ver que é um tema que estava conversando sobre isso com o Raimundo ontem, um tema que está aí, né? De repente as metamorfoses são relevantes de novo, como um grande poema, como um tema, como um tema de pesquisa, como um tema de reescrita, como um tema de especulação filosófica, como um tema artístico, como um tema político. Então, eu achei muito importante que esse evento tenha acontecido nesse momento, e muito feliz também de estar aqui. Agradeço muito, muito pelo convite da Cecília, da Júlia, da Sandra, do Rubens, por ajudar e estar aqui e fazer parte desse evento. Obrigado a todo mundo, e obrigado, Raimundo, especialmente também, por compartilhar comigo esse momento. Valeu, pessoal. Bem, acho que sou eu agora. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de, não só de fazer parte, mas de poder contemplar assim, essa alucinante espectro de reflexões, né, transdisciplinares, que ajudam a pensar a vida, que eu fiquei extremamente embevecido, né, com as apresentações, sobretudo com essa performance, né, de hoje. E, assim, foi uma oportunidade
única de ver tantos trabalhos, tantas pesquisas e reflexões com a profundidade que nós vimos aqui. Então, é um evento único, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui e poder me incita e me instiga a estreitar mais os laços com a UFMG, com a Cecília, para que nós possamos participar e colaborar mais desses eventos que são maravilhosos, né? Foi maravilhoso, literalmente maravilhoso. É difícil não ser um amante de espetáculos, né? Porque foi um espetáculo. Então, eu agradeço por tudo e pela oportunidade, agradeço os organizadores por estar fazendo parte de tudo isso. Um abraço. Bem, por ordem alfabética, fiquei para o final, né? O meu Szinho. Bom, eu queria muito agradecer, na verdade, a Maria Cecília e exaltar o seu poder de colocar as coisas em movimento e as pessoas em movimento. Isso também é metamórfico. Cecília, você é uma metamorfose. O tempo todo você está colocando, você está fazendo as coisas avançarem, as coisas agirem. Nós vamos com você. Tá? Então, obrigada por nos acolher junto de você, com os monitores todos, você falou um grupo enorme. Agora, se somando o FMG e o UFO, né? Antes, Júlia estava aqui conosco na UFMG, mas já avançando nos eventos, e agora nós multiplicamos, né? Foi uma metamorfose aí também de dividir para somar, né? Então, nós temos agora o FMG e o UFO trabalhando. Cecília, eu acho que todos os louros, acho que as palmas nesse final são para você. Muito obrigada por nos acolher junto de você e nos fazer avançar com você. Obrigada. Sandra, desculpa, eu vou ter que falar de novo, porque eu estou muito sem jeito, porque eu sou uma metamorfose ambulante, né? Mas, enfim, eu só tenho a agradecer, né, a companhia de todos, todas. Gostei muito também do evento, né? Adorei. E no primeiro dia, o professor João Batista Lupe, que está aqui ainda, né, de Florianópolis, com quem eu organizei os eventos em Florianópolis, alguns deles, e ele participou como palestrante, ele fez a primeira palestra do primeiro Lendo, Vendo e Ouvindo Passado, né, que foi há 18 anos. Como eu disse, já tem maioridade, pode votar e vai votar pela mudança. Mas me impressionou muito e me emocionou muito a fala do professor Lupe, que disse que aos 84 anos, não parece, ele precisa dar para a gente a receita, olha só, né? Mas o professor Lupe falou que aos 84 anos, né, acha muito bom poder continuar aprendendo, né? E fez um convite, e eu acho que a gente pode até metamorfoseando um pouco o simpósio, né? Vamos nos unir mais ainda e trazer novamente a UFSC também, né? E ele que organizou e com quem eu organizei uma mostra de filmes no simpósio sobre celtas e germanos, né? Vamos trazer celtas, germanos, romanos, gregos, baianos, né? E que o próximo simpósio reúna ainda mais pessoas e que possamos trabalhar junto, né? E novamente também com o professor Lupe, né? Que eu acho que aqui representa, né? Um desejo, né? Filosofia nesse sentido tão amplo, um desejo de conhecimento, né? Um amor ao conhecimento. Muito obrigada aqui na pessoa do professor Lupe, né? A todos de Floripa e daqui. Então, boa noite. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.
Bom descanso quem estiver aqui, né? Vamos para a palestra do Jesse. Verdade.